O finalzinho da história. Estamos agora chegando às últimas palavras do Evangelho de Lucas. Você que nos acompanha, vai agora nos acompanhar nesse encerramento, nessa conclusão maravilhosa dessa história, que vai ser retomada por Lucas ali na frente no livro de Atos. Mas agora vamos ver um pouquinho e conhecer as últimas palavras desse Evangelho e então abraçar esse conteúdo para as nossas vidas. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E estamos aqui estudando e eu estou feliz em poder compartilhar com vocês esse finalzinho do Evangelho. É uma marca para nós que juntos estamos aqui estudando a Bíblia. Vamos lá então, a partir do verso 36. Jesus ressuscitou. E ele começa a se comunicar com as pessoas, começa a aparecer. Ele acompanha uma caminhada com 2 discípulos que estavam indo para uma aldeiazinha próxima chamada Emaús, explica para eles as Escrituras, senta para comer, parte o pão, no que ele parte o pão eles reconhecem Jesus. Eles voltam para Jerusalém, encontram o pessoal reunido e o pessoal fala, é verdade, Simão também já viu Jesus. E eles estavam conversando sobre isso, sobre essa alegria. E nessa conversa, o próprio Jesus se apresentou entre eles. Na conversa, de repente, está Jesus no meio deles. Pai seja com vocês, é a palavra deles. Que coisa maravilhosa. Depois de tudo que eles viram, ver Jesus ressurreto, e ele já aparece falando em paz. Uma saudação linda, paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que era um fantasma, um espírito. Apesar da religião judaica não tratar de fantasmas, todo lugar tem superstição. E na hora que eles viram, bateu o medo. E o Senhor falou assim, por que vocês estão perturbados e por que levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos. Vejam os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam-me. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Depois, lá nos primeiros séculos, surgiu aí um pessoal dizendo que Jesus, ele nunca teve carne e osso, ele era só uma aparição que andou pela terra, contrariando o que diz a Bíblia. Ele não só era um homem, ele morreu na cruz e ele ressuscitou em corpo físico. E nesse corpo ele carregava nas suas mãos e nos seus pés as suas marcas. E ele tinha carne e ossos. Ele era possível de ser tocado. Então ele queria que eles tirassem aquele medo. Ele não era um espírito, ele era uma pessoa. Isso é importante, porque muita gente pensa assim, que no céu a gente vai ser assim uma espécie de umas alminhas penadas flutuando. E não é o que o Senhor promete. Ele fala que nós estaremos na nova existência, uma nova terra, e que haverá ressurreição. Nós teremos corpos físicos, não como esses que nós temos hoje, não limitados pelo pecado, pela doença e pela física, mas teremos corpos glorificados. Tendo dito isso, ele mostrou para eles as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios que eles estavam de alegria e de espanto, Jesus foi didático. Eles estavam tão felizes e espantados que não estavam acreditando. Então, ele falou, ele mostrou, sou eu, mostrou as mãos, mostrou os pés. Só que eles estavam naquela euforia e espantados. Então ele usou uma didática. Tem alguma coisa para comer? Porque fantasma não pede comida. E deram um pedaço de peixe assado e ele comeu esse peixe na presença deles. Então eles estavam ali olhando, né? Será um fantasma? Será um espírito? E aí Jesus fala, tem comida? Trouxeram um peixe assado, ele pegou o peixe e foi comendo. E eles ficaram olhando. E isso vai melhorando o entendimento. Opa, é Jesus que ressuscitou. E ele falou assim, foi isso que eu falava quando ainda estava com vocês. Ele volta para o tema. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lembra que eles não entendiam quando ele falava de morte e ressurreição? Ele volta, ressurreto. Eles já viram a morte, agora vem ele ressurreto. Fala, é isso que eu estava falando. E essa divisão aqui é uma divisão típica judaica, tá? Lei, profetas e salmos.
Na divisão judaica do Antigo Testamento, tem a lei, que é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, os 5 primeiros, né? Tem os profetas e os escritos. Os escritos é Salmos, Provérbios, tem também ali Cantares, mas também se usava o termo Salmos para todo esse grupo de escritos. Então ele está falando o quê? Da Bíblia. Veja a importância de conhecer a Bíblia. Jesus está chamando a atenção deles que ele está cumprindo o que foi falado sobre ele na Bíblia. Eles conheciam a Bíblia e ele estava falando de Bíblia com eles, interpretando. Por isso que é tão importante a gente conhecer a Escritura Sagrada, saber interpretar, conhecer os diversos textos para conectar um com o outro e não sair só sonhando com coisas e lendo frases soltas e tentando imaginar. Como hoje tem gente que tenta imaginar como eram as coisas, pega uma frase e aí tenta da sua cabeça, né? Eu vou tentar aqui fazer uma investigação. E não é nem uma investigação, né? É só raciocínio ou fantasia. E aí sai com conclusões sobre Jesus. Só que tem a Bíblia. Tem a Bíblia toda falando sobre as coisas de Deus e apontando para Jesus. Então a gente não deve ser ao mesmo tempo tolo e soberbo de tentar, vou da minha cabeça... Não, vamos para a Bíblia. Vamos ler, vamos estudar, vamos compreender. Vamos nos apoiar nos irmãos, uns nos outros e caminhar juntos. Então ele abriu o entendimento deles para que eles entendessem as Escrituras. Veja como volta para as Escrituras. Jesus caminhando com os discípulos a caminho de Emaús, o que ele explicou para eles? As Escrituras. Com esses aqui, o que ele faz? Ele relembra as Escrituras. Ele abre o entendimento para as Escrituras. Então as Escrituras é que tem o conteúdo do sagrado. Não é a cabeça das pessoas, a imaginação. São as Escrituras. E ele falou assim, está escrito. Ele volta para as Escrituras. Ele volta para a Bíblia. Jesus citando a Bíblia o tempo todo. Está escrito que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Olha que interessante, hein? Jesus está interpretando a Bíblia, apontando que a Bíblia dizia que o próprio Jesus Cristo, o próprio Cristo, o Messias escolhido, deveria sofrer e ressuscitar dos mortos. E que, no nome de Jesus, por isso que a gente cita tanto o nome de Jesus, né? Porque está escrito aqui. No nome dele seria pregado o quê? Arrependimento para perdão dos pecados. A gente não pode esquecer isso. A pregação do Evangelho, ela não é uma pregação para aderir a uma religião, ela não é uma pregação para resolver as nossas vidas. Vem aqui para ter seu casamento restaurado, seu emprego melhorado, sua condição financeira resolvida, sua saúde curada. Jesus faz tudo isso e pode fazer tudo isso. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, a igreja, qual é o anúncio? Arrependimento para perdão. Veja que o arrependimento tem que acontecer. Não tem como a pessoa dizer que ela se tornou cristã e dizer assim, mas eu não me arrependo de nada que eu fiz, não. Então, não se tornou cristã. Essa pessoa só aderiu a alguma religião. Andar com Cristo é entender que há arrependimento para perdão. Tem que ter uma decisão, uma atitude, uma percepção de que o que a gente faz, o pecado que a gente comete, está errado. E que a gente precisa de mudança de vida. E que a gente precisa do perdão do Senhor. Senão não há cristianismo. Há só uma farsa, uma fantasia. E eu insisto nisso porque a gente vê hoje muito cristianismo que é um cristianismo conformado. As pessoas se sentam nos bancos de igreja, ouvem pregações, participam de ritos e acham que têm parte com Jesus porque fazem parte daquele grupo. Enquanto que ele fala que deve ser pregado o quê? Arrependimento para perdão dos pecados. Para quem? Todas as nações. Começando por Jerusalém. Aqui foi uma quebra na mentalidade de muita gente que achava que o Salvador era só para Israel. Aquela ideia que ele reinaria sobre Israel contra os outros, dominando e destruindo os outros. E não entenderam que Israel foi feito um reino
para levar essa palavra aos outros. Então começa por Jerusalém. Depois a gente vai ver que vai para Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até chegar a nós e daí segue para os próximos. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Jesus falou, eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade, até serem revestidos de poder do alto. Então ele falou, ó, eu estou enviando a vocês uma promessa. Mas não vão sair por aí ainda, hein? Não vão sair. Vocês vão ser revestidos de poder do alto. Ou seja, eles tinham conhecimento naquele momento, ele revelou as Escrituras, mas faltava para eles capacidade. Essa capacidade, esse poder, eles precisavam receber do alto. Isso eles não tinham ainda. Então ele falou, fiquem na cidade até que vocês recebam poder do alto. E aí, ele levou eles até Betânia. Betânia era pertinho, né? Bem pertinho ali, uma caminhadinha, no ladinho da cidade. E aí ele ergueu as mãos e abençoou os seus discípulos. Estava ele ainda abençoando eles, ele os deixou e foi elevado aos céus. Ou seja, abençoando os discípulos, ele subiu aos céus enquanto abençoava. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Adoração, um gesto de reconhecimento do Deus que estava diante deles, Jesus Cristo, o próprio Deus feito homem. E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Então eles viram a subida de Jesus, voltaram para a cidade muito felizes, e aí eles iam para o templo. Fazer o que no templo? Louvar a Deus. Era o lugar de reunião do povo de Deus, então lá eles iam para louvar a Deus. Lucas vai retomar esse relato lá em Atos e vai pegar esse finalzinho aqui e ele vai expandir com mais detalhes. Isso a gente vai ver quando chegar lá. Concluímos o Evangelho de Lucas. Se você está acompanhando o canal semanalmente, bom, concluímos os 4 evangelhos, porque aqui eu fiz numa outra ordem. Para fins de didática, nós estudamos Mateus, depois fomos para João, depois para Marcos e agora para Lucas, para fazer a sequência Lucas-Atos. E eu queria parabenizar você. Me dá um momentinho do seu tempo? É um pouquinho. A gente está aqui, o vídeo hoje foi mais curtinho, eu queria só um pouquinho do seu tempo. Eu queria parabenizar você que está lendo a Bíblia. Ou você que está ouvindo a Bíblia. Porque você está fazendo uma das coisas mais sublimes e essenciais que se pode fazer nessa vida que Deus nos dá, que é a gente conhecer a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Parabéns a você que já leu 4 evangelhos e eu estimulo você a continuar lendo. Parabéns a você que acompanha aqui a leitura dos evangelhos. E o entendimento que a Bíblia não é um livro místico, mágico, para a gente botar numa estante e ter poderes sobre a casa. Ela é a palavra de Deus, para ser lida, meditada. E para nós que estamos longe daquela realidade onde ela foi escrita, estudada. Para conhecer significado, lugar, costume. Aí a gente entende. E eu estimulo você a estudar a Bíblia. Estude. Absorva esse conteúdo e leve para outras pessoas. Traga outras pessoas com você para também ler a Bíblia, para também estudar a Bíblia. Veja como Jesus aqui nesse final, toda a ênfase que ele deu para as Escrituras, explicar as Escrituras, apontar para as Escrituras, citar as Escrituras. Nós somos o povo da Bíblia, precisamos conhecer a Bíblia. Parabéns a você que concluiu a leitura de 4 evangelhos. E se você não concluiu ainda, está pegando aqui pela metade, conclua, conheça a história de Jesus, mas não pare aí, porque a Bíblia não são só os evangelhos, a Bíblia é a escritura completa e nós precisamos dela toda. Então vamos prosseguir na nossa caminhada e eu convido você para voltar na próxima semana para a gente emendar aqui na leitura de Atos dos Apóstolos, fazer esse estudo e conhecer agora a história da igreja. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, nesses 2 anos em que esse canal existe, nesses 2 anos de estudos da Bíblia, e eu lhe convido a voltar no próximo vídeo para a gente continuar fazendo isso que a gente faz até aqui, que é estudar a Bíblia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família,
Deus abençoe o seu empenho em conhecer as Escrituras Sagradas. Até a próxima.